Beleza. Bom, então assim, a gente viu até agora os vetores, né, na aula passada, e aí nós vimos que o vetor ele é como se fosse, então, um trem com vagões e cada vagão tem um conteúdo. E a gente acessa cada vagão a partir do índice, né, que é o número correspondente à posição de cada vagão. A estrutura que a gente vai ver hoje é a matriz. A matriz é como se fosse vários vetores, né, um em cima do outro. Então, ele vai formar um elemento que vai ser controlado. Ele vai ser controlado por dois índices, tá? Então, os tipos, né, de dado que uma matriz pode armazenar, então eles podem ser também inteiros, né, pode ser números reais, pode ser caractere, né, então, e aí cada local, né, da matriz, a gente já pode armazenar um número, né, diferente, mas esses números eles têm que ser do mesmo tipo. Se uma matriz é inteira, se os números são inteiros, a matriz é uma matriz do tipo inteiro. Tá? Então, matriz é um tipo de variável em que você tem vários locais da memória, né? E aí você pode acessar então esses valores através de índices. E aí esse índice ele vai ser linha e coluna, tá? Para exemplificar melhor, deixa eu achar aqui. Por exemplo, essa matriz aqui. Então, eu tenho a linha 0, né, com 5 elementos nela. E se eu fosse acessar o elemento, o primeiro elemento aqui, então eu teria que acessar linha 0 e coluna 0, para mim conseguir acessar esse elemento, esse primeiro elemento. Então, é uma estrutura que guarda vários valores, como vocês podem ver aqui, e aí, para mim acessar, eu tenho que utilizar esse tipo de índice. No vetor, a gente só tinha o índice da coluna, né? Por exemplo, se vocês fossem declarar isso aqui como um vetor, então nós teríamos, né, apenas essa primeira linha aqui, e acessaria as colunas. Se fosse, então, se é uma matriz, nós temos N linhas, né, N linhas e N colunas. Então, por exemplo, nessa matriz eu tenho 3 linhas e 5 colunas. Posso ter 3 linhas e 3 colunas? Posso. Então, desde que sempre forme um quadrado no fim das contas. Então, para declarar ela, a gente vai ter que definir o tipo, né, como toda variável. E agora a gente vai ter que dizer quantas linhas e quantas colunas tem a matriz. E aí, antes, a gente utilizava para o vetor o índice i, né? Então, ele ia fazer, por exemplo, de i até 10, né? Um vetor de 10 posições. Então, de 1 até 10. Agora, com a matriz, eu tenho que fazer um laço de repetição para percorrer a linha e a coluna. Então, eu tenho que fazer um laço para a linha, né? Por exemplo, se eu fosse usar esse aqui, eu teria que ter o primeiro laço de repetição iniciando em 0
até 5 e um segundo laço de 0 até 3. Porque aí, o que ele vai fazer? Quando for a primeira repetição, eu vou estar em 0, né, no primeiro laço. E aí, ele vai entrar no segundo laço. O segundo laço vai fazer a primeira repetição, vai estar em 0. Vai fazer a segunda repetição, vai estar em 1. Então, ele vai percorrer, né, um por um aqui da linha. Depois, quando o segundo laço chegar no 5, aí ele terminou suas repetições e vai voltar para o primeiro laço. E aí o primeiro laço vai virar 1 aqui na iteração, né? E aí ele vai entrar de novo no segundo laço. Entrando no segundo laço novamente, ele vai percorrer de novo cada uma das colunas até 5. Terminou de repetir aqui, ele volta, né, para o primeiro laço, até que o primeiro laço chegue em 3. Então tem que tomar cuidado quando for inserir elementos na matriz, de utilizar os dois laços de repetição, o primeiro, né, informando quantas linhas, o segundo quantas colunas eu vou percorrer. Então, para declarar, né, como eu comentei anteriormente, precisa definir o tipo, né, geralmente entre chaves de uma variável, e aí declarar, então, linha e coluna, né, quantas linhas, quantas colunas e o tipo dela. Aqui também tem um outro exemplo, então, se eu fosse imaginar os índices, né, da minha matriz, o que eu ia ter? Se eu quero acessar, por exemplo, esse elemento aqui, o valor que tiver aqui guardado, como é que eu faço? Eu tenho que chamar o nome da minha variável, né, minha matriz, e dizer que eu quero da linha 1, né, porque a gente começou em 0, essa aqui seria a linha 1 e a coluna seria a 3. Então, porque aqui 0, 1, e a coluna 0, 1, 2, 3. Então, assim eu consigo acessar o elemento que tiver aqui. Se eu quisesse mostrar todos os elementos, então simplesmente eu posso fazer um laço de repetição para percorrer linhas e outro para percorrer as colunas. Então ele vai percorrer linha 0, coluna 0, 1, 2, 3, 4. Né? Vem para a próxima. Linha 1, coluna 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ele ia me mostrar todos os elementos. Mas aí se eu quero acessar um deles, né, eu tenho que dizer, eu quero o elemento, por exemplo, agora eu quero o elemento aqui, esse elemento aqui. Que valor eu tenho na linha 2, coluna 1, né? Então, de novo, linha 2, 0, 1, 2, coluna 1, 0, 1. Então, esse elemento aqui está na linha 2, coluna 1. Tá? Aqui teria um exemplo, então, de um fluxograma para carregar os valores na matriz e para imprimir os valores. Então, por exemplo, aqui eu estou declarando uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Quando o algoritmo entrar aqui, ele vai primeiro entrar no primeiro laço, né, das linhas, e aí vai testar se o i é menor que 3. Então, ele vai ingressar com o valor, né, e vai somar mais 1
ao I, que está controlando as minhas linhas. Se não, né, ele vai vir aqui e controlar as minhas colunas. Então, ele vai... o J, faltou incrementar o J aqui também, né? E aí ele vai incrementar as minhas colunas. Depois, quando ele finalizar aqui, ele vai vir para o próximo, para a próxima condição aqui. E aí vai mostrar, né? Incrementando o I e o J. No código, como é que fica isso? Vamos levar lá para o visual. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Algoritmo, matriz. Então, eu tenho uma variável chamada M, que vai ser o nome da minha matriz. Deixa eu ver que eu acho que ele copiou alguma coisa errada aqui. Então, 3 linhas e 4 colunas. O I para controlar as linhas. O J para controlar as colunas. Eu inicio em 0 sempre, né, para não pegar lixo de memória. E para a gente ter certeza, então, que ele vai iniciar em 0, tá? E aqui, em vez de usar esse enquanto, vamos usar um for, né, que é o mais comum. Podemos usar, desculpe, o par. Poderíamos usar o enquanto também, mas para ficar um pouco mais claro, vou usar o par. Então, para I, que é o que está controlando as minhas linhas. Vamos tirar o parênteses. Então, ele começa para D1 até 3, né, que esse aqui vai controlar as minhas linhas. Depois, um outro laço DJ, que vai controlar as minhas colunas. Quantas colunas eu tenho em J? Eu tenho 4. Vou botar o fim para aqui, para fechar aquele, e fim para fechar o outro laço. Então, por enquanto aqui, nós temos o laço que nós vamos inserir os valores. Tá? Então, vamos solicitar para o usuário aqui. Escreva. Então, informe um valor para a matriz. E aí eu quero que leia M na posição I e J. O que vai acontecer aqui? Vai entrar aqui no meu laço. Então, na primeira vez, o I vale 1 e aí ele vai vir aqui para o segundo laço e o J vale 1. Então, na primeira posição, aquele primeiro quadradinho aqui que a gente tem, aqui, né? Aqui eu estou usando 1 e 1 agora, né? Então, nesse primeiro quadradinho da matriz aqui, ele vai receber o primeiro valor que for digitado. Na segunda iteração, então ele vai ir até 4, né? Nesse segundo laço aqui, vai preencher todas as colunas. Quando ele chegar no 4, então, né?
Voltando aqui, então quando ele chegar e preencher aqui, né, for de 1, 2, 3, 4, quando ele terminar, ele vai voltar para o laço de antes aqui. Então, vamos fazer um processo aqui para que ele mostre. Vou colocar aqui para mostrar a posição que ele vai ser inserido, tá? Vou colocar aqui, posição. Vou botar aqui, linha. E J. Por enquanto, vamos só inserir os valores. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu acho que falta os pontos aqui para declarar o tamanho da matriz. Acho que é isso aqui. E tem alguma coisinha que não está funcionando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que aqui vai uma vírgula. Seria assim, inteiro. Mas tá aqui inteiro, né? Já tá aqui. Depois, eu sempre pego o exemplo ali, é inteiro depois. Tá. Não, é aqui nas variáveis mesmo. Eu posso definir depois, né, iniciar ele com 0, não tem problema. Mas geralmente quando você declara, vamos fazer como tu falou. Geralmente quando se declara, já coloca ele recebendo o 0, né? Podemos colocar ele aqui também. Alguma coisa ainda aqui nessa matriz que ele não tá. Vamos ver. Coisa. Estaria certo, seria assim. Talvez eu espaço aqui. Não. Na matriz. Deixa eu ver como é que funcionava isso aqui direitinho. Matriz M.
Pode ser que seja, mas deixa eu... Não sei o que aconteceu ali. Deixa eu salvar aqui. Não tá mais executando. Tá. Faltou o faz. Então, eu acho que ele, ou essa linguagem aqui, ele tá lidando com a matriz como se fosse dois vetores, né? Vamos executar para ver se vai dar certinho isso aqui. Faltou um faça aqui. Ó, informe um valor para a matriz posição. Linha 1, né? Faltou escrever coluna 1 aqui. Vou botar 2. Aqui também tem que ajustar. A leitura. Uma vírgula. Matriz M e J. Isso. Então, linha 1, coluna 2. Vou colocar os valores aqui. Então, ele termina agora as colunas, né? 3, 3. E aí, vamos fazer para mostrar a matriz. Então, inserção, funcionou. Agora vamos ver para mostrar, tá? Então, deixa eu vamos fazer bem intuitivo aqui. Mostrando matriz. Linha, né? É linha Y, coluna J. Vamos ver. Vou fazer um pouco menor aqui a matriz, para não ficar digitando tanto, só 2 por 2. Então, é uma matriz 2 por 2. Se a gente fosse visualizar isso aqui, vamos imaginar aqui como é que ela ia ficar. Uma matriz 2 por 2. Então, se eu fosse imaginar essa matriz agora, são duas linhas e duas colunas, né? Então, a gente vai começar a preencher aqui linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2.
Então, só para a gente ver, visualizar aqui o que está acontecendo. Então, primeira posição, linha 1 e coluna 1. Eu quero o número 6. Na linha 1, coluna 2, quero o número 78. Linha 2, coluna 1, quero o número 33. Linha 2, coluna 2, eu quero o número 9. E aí agora, faltou mostrar aqui. Faltou mostrar. Deixa eu parar isso aqui. Aqui eu deixei para trás isso aqui. Vamos escrever assim: conteúdo. Vou tirar esse lei aqui, que eu copiei de cima. Então, eu só quero mostrar, né? Então, eu quero o número 78, número 9, número 33 e número 22. O que aconteceu? Eu esqueci de mudar aqui para 2, né? Então, para ele mostrar só os 4 elementos. E aí ele me mostrou uma parte da matriz vazia, né? Eu tenho que cuidar desses detalhes. 53, 54, 8 e 1. Então, linha 1, coluna 1, o conteúdo é 33. Olha só, o que eu tinha digitado lá, 33, para linha 1, coluna 1. Então, é como se eu tivesse colocado aqui no conteúdo o número 33. O segundo valor ali, linha 1, coluna 2, número 54. Linha 2, coluna 1, contém o número 8. Linha 2, coluna 2, o número 1. Então, se eu quisesse, por acaso, acessar só um elemento, por exemplo, vamos acessar só um elemento. Eu quero linha 1, mas assim. Então, eu quero o elemento da coluna linha 1, coluna 1. Aí eu teria que definir aqui, linha 1, coluna 1. Então, se eu rodar aqui, vou armazenar uns valores. Opa, faltou uma vírgula. Aqui. Então, na linha 1, coluna 1, eu tenho o valor 5. Então, ele mostrou para mim aqui. Eu poderia, por exemplo, querer todos os valores da linha 1, né? Da linha 1 e a coluna, todas as colunas, né? Todos os valores da linha 1. Né? Então, nesse momento eu teria que fazer um laço aqui, né? De repetição, para que ele varie, então, só a coluna. Né? Vamos executar. Deixa eu ajustar aqui esse enunciado antes. Espera aí. Estou mostrando matriz linha 1, coluna J.
Vamos ver. Então, vou colocar números 56, 23, 21 e 4. Então, quem é que está na linha 1 e na coluna J? Então, vamos supor, se eu viesse aqui, o que ele me mostrou? Deixa eu apagar aqui esses números aqui. Então, o que ele me mostrou? Ele me mostrou que tinha somente na primeira linha. Então, eu tinha lá o 56 e o 23, e aqui eu tinha o 21 e o 4. Mas aí, como eu solicitei que ele percorresse somente as colunas, né, porque eu tenho só um laço aqui de repetição, percorrendo só as colunas, e a linha eu defini que eu queria só a primeira, então ele vai me mostrar, né, só 2 elementos correspondentes, então a primeira linha da minha matriz. Alguma dúvida, pessoal? Deu para compreender a matriz e como é que eu percorro ela? Tá. Então, vou parar a gravação aqui.